Muito bem, bom dia a todos, senhoras senadoras, senadores, presidente, senador Otto Alencar, senador Fernando, prefeitos. Eu vim mais para ouvir do que para falar. Tem uma apresentação que eu vou passar ali rapidamente, mas eu começaria, senador, dizendo que não sei chinês, mas tem uma palavra, um ideograma que significa o sentido de governar, que tem um sentido etimológico de cuidar dos rios. E eu fui uma vez na Embaixada da China, um jantar, e pedi ao embaixador chinês... Queria só destacar aqui a presença do conselheiro Leonardo Carvalho, do Conselho Nacional do Ministério Público. Agradecer a presença de Vossa Excelência. Esse vermelhinho, se quiser mostrar. É indicado aí agora, né? Obrigado. Pelo Jarbas aqui, o Soares esteve por lá. Exatamente. No Senado, exato. O Leonardo é um jovem aí, mas que tem uma capacidade muito grande na área jurídica, eu sei que vai contribuir. Agradeço a sua presença e boa sorte. De forma, senador, que eu pedi ao embaixador da China que desenhasse esse ideograma. Eu tenho guardado, fez no cartão de visita dele, e tem lá uma parte do desenhozinho, de cuidar dos rios. Então, é uma sabedoria milenar que nós precisamos também aprender e praticar. Tem essa apresentação. Aqui, rapidamente, a área de atuação da Codevasf. Nós temos ali mais para cima o Vale do Parnaíba, Itapicuru e Mearim, no Maranhão, que foram acrescentados posteriormente. Aqui uma estrutura operacional das superintendências, 14 escritórios de representação e apoio técnico e 8 centros de aquicultura, o que demonstra que a empresa, a Codevasf, tem uma estrutura organizacional e uma equipe técnica capaz de responder aos desafios que o governo possa lhe colocar. Aqui a área de atuação e a população, nós temos o São Francisco com 18 milhões, que é esse povo que nós estamos discutindo agora. Aqui uma origem do Codevasf para mostrar que já no início nós tínhamos essa preocupação, regularização do curso de suas águas, naturalmente com muito mais sentido de navegação e de aproveitamento hidrelétrico. Na mensagem de 1950, o presidente Gaspar Dutra mandou dizer assim, desculpe, onde é que é aqui? Regularizando sua vazão, que é o que precisamos fazer hoje, reflorestamento, restauração do solo, que é o que nós precisamos fazer hoje. Então, nós estamos há 65 anos disso aí, e estamos discutindo esse problema. Aqui, rapidamente também, que são números, ninguém vai decorar isso, mas no primeiro PPA 2004-2007, nós tivemos esses recursos, 1 bilhão de reais, isso orçamento. No segundo, 2008-2011, já 1 bilhão 627 para essas ações de revitalização das bacias, de modo geral. Aqui, 2012-2015, que nós estamos ainda no exercício, tivemos 15 bilhões, 16 bilhões para os diversos ministérios e entidades, a Codevasf com 1 bilhão e 100. Ainda nesse período aqui, 2004, 2015, todo esse período, nós tivemos 18 bilhões, e aí sendo créditos orçamentários, dos quais 3 bilhões e 600, menos de 20% para a Codevasf. E aqui um resumo geral de todos os PPAs, Codevasf, 3 bilhões e 600, que ainda estamos em execução. Então, já vamos entrar em 2016 com recursos dos anos anteriores. O programa de revitalização da Bacia de São Francisco, e aí nós temos os 3 principais componentes. Esgotamento sanitário, que leva 73%. Essa é uma grande discussão que nós precisamos fazer aqui no Senado e no Congresso Nacional. Processos erosivos, que é especificamente o que está se discutindo agora, que é reflorestamento, contenção de assoreamento, etc., nós tivemos apenas 10%, menos um pouco, pago 160 milhões. Abastecimento de água, com 300 milhões, então já foram pagos 1 bilhão e 700 apenas.
Aqui um pequeno quadro, resumo por estado, alguns projetos ainda em execução, nós temos recursos desses anos todos em execução, alguns foram paralisados por vários motivos que podem ser retomados, alguns outros excluídos pelo Ministério do Planejamento por várias razões, que também podem ser renegociados. Então, aqui, principalmente Minas Gerais e Bahia são os dois estados com maior quantidade. Os empreendimentos, a mesma coisa, por estado, nós temos as metas concluídas 5, em execução 2, aqui Minas Gerais, novamente Bahia, com as maiores quantidades. Especificamente, sistema de abastecimento d'água, e aqui chamando a atenção para a Bahia, com 46, que estão paralisados, questão com prefeituras, etc. Aqui foram excluídos em razões operacionais também. E aqui uma pequena ilustração do que vem sendo feito a respeito especificamente daquela ação de contenção de processos erosivos. As barraginhas, terraço em curva de nível, que a agricultura moderna precisa atuar dessa forma, cercamento de nascentes, matas ciliares, adequação de estradas, contenção de margens, estabilização de vossórocas. Esse é um exemplo que a equipe técnica da Codevasf insistiu que eu trouxesse, porque representa uma boa ação que a Codevasf tem feito aqui em Minas Gerais, Félixlândia, com as dezenas de barraginhas, com as curvas de nível aqui, o terraceamento, que evita o assoreamento dos rios. Aqui, alguma coisa já feita também nas margens, aqui a contenção do assoreamento. Em Minas e Bahia, aqui nós temos nascentes preservadas em Minas, 1.177, a maior quantidade também em Minas Gerais, terraço, etc. E isso com a menor quantidade de recursos, como nós já vimos. E aqui, um pouco de perspectiva. A Codevasf não é só executora, mas está estudando bem esse assunto. Aqui nós temos a produção de água na Vale do São Francisco. Aqui são as áreas mais produtoras. Quanto mais escuro, mais produtor de água. E aqui é a nossa preocupação, a produção de sedimentos. Aqui coincide também nessas principais regiões aqui, onde se produz mais sedimentos. E aí está a preocupação maior. Aqui é um exemplo de uma situação que não é só do Rio Paracatu. Aqui em amarelo e aqui em verde. E aqui a contribuição do Rio Paracatu com sedimentos do Rio São Francisco. Nota-se que aqui está todo verde e aqui já começa a clarear com a areia os sedimentos. Esse é um resumo do que nós estamos preparando com um plano para 20 anos, uma ideia que está sendo em gestação, que nós tivemos maior preocupação até agora com a qualidade da água e agora a quantidade, que é a grande preocupação, já que os rios estão secando, estão morrendo. Sem descuidar dessa questão da economia sustentável, da educação ambiental, como já foi dito aqui. Precisamos ter uma articulação institucional e é preciso que o Ministério do Planejamento realmente assuma a coordenação geral desse assunto, porque envolve diversos ministérios, entidades, empresas e autarquias do governo federal, os estados, e temos boas parcerias com Minas e Bahia especificamente, com as prefeituras, os comitês de bacia também, que é importante, agências reguladoras e a organização da sociedade civil, que é o que nós precisamos incentivar mais ainda. E anteontem, os jornais publicaram uma matéria sobre o fotógrafo Sebastião Salgado, que esteve com a presidente Dilma. Ele tem um trabalho excelente na região dele, onde ele nasceu, na cidade dele, na fazenda que ele nasceu, para reflorestamento, para a plantação de matas, assim por diante. E aqui, senador e senadores, eu deixei para por último, assim, 2016, 2019, a Codevasf teve uma limitação de recursos para preparar o PPA. Nós temos 341 milhões que foram apresentados, e isso aí é mais ou menos a média dos últimos anos. Ou seja, em 4 anos, nós tivemos a média. Acabaram a Codevasf.
Não é a Codevasf, o Rio São Francisco também. E aí essa é uma quantia realmente insuficiente. Isso aqui é a média do que se vinha Isso aí gastando. É a média anual de 2000 e... do PPA 2016 e 2019. É 341. Voltando aqui, eu não sei onde está mais. Ele apresentou todos os PPAs, é o menor PPA. Aqui, no resumo geral. Presidente, o senhor o senhor deve ter na mente quanto se pagou esse ano de transposição? De transposição é o Ministério do Interior. Sim, mas não é a Codevasf? Não, mas quem executa é o Ministério. Eu Não é a sei. Codevasf que faz Não, pagamento? é o Ministério diretamente. Você não tem ideia? Não tem. Mas nós temos aí. 1 bilhão e 200. Nós temos ideia. Quanto? Esse ano eu tenho... Cadê o Rafael? Esse ano foi aquele relatório do TCU, foi 1 bilhão e pouco, né? Já se pagou esse ano 1 bilhão e pouco na transposição. Bom, e um total de 8 bilhões que já foram executados. Né? 8 bilhões. Agora, Bom, na revitalização, absolutamente nada. E o que eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências, senadores, plantio de árvore, não. É que a média anual Isso aqui é um problema. de 2004 a 2015, de crédito, não estou nem falando de recursos liberados, Estou defendendo você, esse pessoal. 331 milhões. E no total do PPA que que o Senado e a Câmara estão discutindo, estão votando, nós vamos ter apenas um total de 341. Esse é um dos problemas que eu gostaria de deixar em discussão. Nós aprovamos aqui, presidente, a emenda aqui aprovada na Comissão de Meio Ambiente foi de 300 milhões para a revitalização. Eu sou disso. E a bancada da Bahia também fez uma emenda de bancada de mais 300 milhões para a revitalização. Então, vai constar como emenda no orçamento, é isso? Não sei se será efetivado, 600 milhões de reais para o próximo ano para a revitalização. 300 milhões aqui da CMA e mais 300 de emenda de bancada da Bahia. Bom, e aqui, para terminar, fazer uma homenagem ao senador, que no primeiro discurso, eu não sei mexer nisso, agora vocês têm que ir para o começo, para o final. Não tem tudo aqui. O senador Otto Alencar, 3 dias depois que tomou posse, fez um discurso. Eu tive que ler, senador. Tem que ler essas coisas, né? Eu tenho que ler. Aqui, no dia 4 de fevereiro, Vossa Excelência fez esse discurso, defender a questão da água, das nascentes, dos rios, então, que o São Francisco. E logo depois, dia 19 de março, dia de São José, desassoreamento, a revitalização, plantio das matas. Isso aqui é um guia que nós precisamos seguir. E para encerrar, já em 1977, o grande Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema, Águas e Mágoas de São Francisco, que ele começa assim: está secando o velho Chico, está mirrando, está morrendo. E para não deixar também o outro, Guimarães Rosa, e aí é isso, nós vamos dar um gole d'água ao São Francisco e vamos pedir a bênção. E é isso que eu gostaria que todos fizessem. Muito obrigado, senador.